Alô, bom dia para você, boa segunda-feira. Estamos aí para mais um dia. O São Paulo venceu a Ponte Preta ontem, domingão de carnaval. Estamos aí em 7h43 da manhã, esse momento que estou gravando esse vídeo aqui para vocês. E vamos falar sobre a vitória do São Paulo, repercutir a coletiva do Crespo, a semana de folga do São Paulo pela primeira vez desde que iniciou o ano e todos os demais assuntos, como bastidores, etc., do tricolor aí depois de mais uma vitória. O São Paulo que chega a 6 jogos de invencibilidade, são 5 vitórias e um empate, depois de correr o risco, flertar aí com o rebaixamento, como gosta de dizer a mídia. A gente consegue a classificação até bem. Ficamos aí 3 pontos praticamente atrás do primeiro colocado do Campeonato Paulista. No final das contas, quando passou o equilíbrio aí dos clássicos, passou aquele início turbulento de jogos, o São Paulo, como o Santos também passou, Corinthians, e vamos pegar o Red Bull Bragantino, o nosso mais incômodo algoz, vamos chamar assim, dos últimos tempos. O São Paulo não vence o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista e terá, além de tudo, mais um tabuzinho para o nosso glorioso Hernan Crespo quebrar. Lembrando para vocês que o Crespo vem quebrando tabus sequenciais aí nos últimos tempos e é mais um aí para a gente poder quebrar. Estamos nas quartas de final do Paulista. Eu não serei hipócrita, não serei, não mudarei uma vírgula do que falava antes do início do Campeonato Paulista. Não caímos, missão cumprida. O que virá pela frente na Federação Paulista de Futebol, pouco me importa. É um torneio. Ah, vale taça, Zanqueta. Beleza, vale taça. Se a gente ganhar, todo mundo vai desmerecer dizendo que não vale nada, que o ano não tá garantido, que não valeu a pena. Se perder, a gente vai ficar com aquela sensação, ah, perdeu, não sei o que, não vale a pena entrar em crise por conta de uma perda de Campeonato Paulista. E, do ponto de vista financeiro, o grosso do dinheiro ele vem independente das fases finais. Ah, mas se for campeão, ganha mais 5 milhões. Tudo bem. Aí até vale a pena, se você for parar para pensar nesse sentido. Mas não é o mais importante, eu vou repetir isto sempre. De fato, o grupo de São Paulo agora só tem no máximo mais 4 jogos no Campeonato Paulista, mas começa a entrar naquela fase de Copa do Brasil, Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro começa a tomar outro tipo de corpo, já estamos indo para a quarta rodada. E para quem acha que estamos no começo, que não tem, mas calma, tá só no início, tem muita gente que está travada no tempo, lapso temporal. Estamos com 16,6% dos jogos do São Paulo no ano. Parece que não, mas já jogamos 16,6% das partidas que jogamos em 2025, tá? São 11 jogos já nesse ano. Calma aí, Zan, que tem muita coisa. É, tem muita água para rolar, óbvio, mas a gente vai ter uma pausa dura no meio do ano com relação à Copa do Mundo. Teremos janelas de transferências também muito fortes, porque os clubes não terão o tempo que tinham antes de recuperação para campeonatos brasileiros, por exemplo. Então, os times farão provavelmente investimentos duríssimos nessa janela e o São Paulo não tem essa verba para fazer investimentos e o contrário, teremos que fazer as vendas. Então, eu lembro a vocês sempre, a gente precisa estar sempre com isso muito claro na nossa mente, que o planejamento de conquista de pontos, principalmente no Campeonato Brasileiro, ah, mas a gente está no topo. Só foram 3 rodadas. É óbvio que a gente tem que comemorar cada jogo, mas quando a gente começa a colocar o Campeonato Paulista e agora vamos ter que entrar, e a gente ainda teve a inglória missão de pegar o único time da Série A numa disputa do Paulistão, porque Palmeiras vai pegar Capivariano, Corinthians vai pegar Portuguesa. Ah, mas vai pegar fora. Tudo bem, mas vai pegar. O Novo Horizontino é da Série B vai pegar o Santos, vai pegar fora de casa. Mas o São Paulo vai pegar o Red Bull e fora de casa, tá? Então, temos esse cenário.
O Red Bull está entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro também. Fez uma grande campanha também no Paulista. Já vem bem desde o ano passado, quando teve a troca com o Wagner Mancini, que é um técnico chato, tá? É um técnico que sabe montar time, sabe jogar mata-mata, já ganhou conquistas de mata-mata, é um cara que vai jogar em casa, tudo bem. O Red Bull Bragantino não é lá um time com grande torcida, que você vai ter grande representatividade, mas a gente sabe que se fosse no Morumbi seria totalmente diferente. Seria uma outra realidade, seria um outro cenário. Não adianta agora ficar pensando no se, temos que olhar para frente e planejar bem o que virá pela frente. Então, a gente vai aqui agora falar sobre o que aconteceu, sobre as nuances, as enquetes e o chaveamento de depois do Paulista. Não tem chaveamento do Paulista, tá? O regulamento do Paulista, ele prevê que jogos das quartas de final também contem pontos. Ou seja, se o São Paulo ganha ou empata, por exemplo, isso conta 3 pontos ou 1 ponto se passar nos pênaltis. É, e isso também interfere na tabela de classificação, uma vez que a tabela foi completamente afunilada, né? Ficou todo mundo muito em cima do outro, ficou todo mundo muito próximo. Então é absolutamente impossível prever como vão ficar as classificações, se digamos que passem os quatro grandes. Se passarem os quatro grandes com a configuração que temos hoje, tá? O São Paulo pegaria o Corinthians na semifinal e o Santos pegaria o Palmeiras. Palmeiras jogando em casa e Corinthians jogando em casa. Esse é o cenário se todo mundo jogar e ganhar os seus jogos nas quartas de final. Mas pode ser que um ganhe nos pênaltis, outro empate, outro não passe, etc. E a gente pode ter novas configurações. Mas isso só para balizar vocês com relação ao cenário que temos até então no Campeonato Paulista. Beleza? Tomar meu golezinho de café aqui e a gente caminha nessa segundona de carnaval em mais um dia aí para a gente falar sobre São Paulo, para falar sobre tricolor. Hoje tem muita gente aí que tá na labuta. Eu hoje estou aqui em casa, estou aqui tranquilo, só tem daqui a pouco correr atrás das coisas normais de casa e vida dos filhos, treino, aquela coisa arada toda, que sim, temos treino de filho no carnaval, no futebol. Quem disse que tem folga? Então vamos em frente, tomar aquele cafezinho e tocar a nossa vida aqui. Hoje eu estou com a minha listinha feita. E aí, para variar, eu perdi a caneta. Parece piada, né? Parece que eu tô de sacanagem, mas não estou. Olha, aqui, a minha caneta tá aqui. A lista tá aqui também, aí eu vou ticando aqui as coisas. Queria mandar uma mensagem aí pro Eric Pereira, que mandou outro dia um superchat pra gente, mas a gente tá fazendo os vídeos gravados, ô Eric. Eu coloco logo depois que eu gravo no ar, mas ele tá gravado, então eu não consigo te responder on time. O Eric perguntou outro dia, falou assim, poxa, se o Santos está interessado no Ferrarese e também especular o Alisson, por que não tentar o Rollheiser? Eu não acho, e já falei isso várias vezes, que o Rollheiser ele teria qualquer tipo de possibilidade de ser trocado pelo Santos, até porque os caras gastaram uma bala nele, quase 100 milhões de reais na contratação do cara. Eles não vão fazer uma troca nesse sentido. É um ótimo jogador, é um jogador interessante, é um jogador que tem qualidade técnica e até acho que seria melhor aproveitado no São Paulo do Crespo do que nesse Santos do Vojvoda, mas eu não acredito que isso aconteceria. Agora, seria uma boa se a gente fosse botar, se a gente realmente tivesse essa possibilidade, mas eu não acredito, tá? Tô falando com honestidade para você. Então, respondendo aí com respeito ao superchat do nosso amigo Eric Pereira, que mandou outro dia aí para mim. Queria, antes de tudo, destacar que o Patrick, lateral esquerdo de São Paulo, que está emprestado para o Juventude, chegou ao seu segundo gol. Ele que nunca tinha feito nenhum gol como profissional, ele já tinha feito um gol na fase de classificação do Campeonato Gaúcho e ontem fez um gol contra o Grêmio na Arena Grêmio, no empate em 1-1 na semifinal do Campeonato Gaúcho. Meteu um puta de um golaço. Você vê como é que a confiança e o jogador, quando está jogando num time que não tem aquele peso tão grande, né? Que a torcida não está abafando, como é que o emocional também tem uma representatividade grande no jogador. Sempre foi um jogador de categorias de base,
que se destacou, foi para as seleções, foi campeão mundial sub-17. Existiu uma expectativa muito grande, mas parece que a camisa do São Paulo, nos profissionais, deu um certo peso nele. Ele ficava meio travado, etc. Foi para o Juventude, que está com uma legião de jogadores ex-São Paulo, né? Tá com o Jandrei, Ibali, tá com aquele lateral direito, esqueci o nome dele agora, meu Deus, faltou o nome dele, que o São Paulo contratou, ainda estava o Rogério Ceni aqui, que é bem fraquinho, inclusive, esqueci o nome dele. E o Juventude está com uma legião de jogadores aí em São Paulo, e agora ele está ali nessa boa fase. Ontem meteu um senhor golaço, e bicho, foi um golaço, foi uma pancada de esquerda, entrou ali e foi um gol importantíssimo, porque levou a decisão para Caxias do Sul contra o Grêmio, que nós jogamos na quarta-feira. O Grêmio estava dominando o jogo, o Juventude ficou lá quietinho, guardadinho atrás, e numa subida, num dos poucos e raros ataques, eu vi os melhores momentos, o nosso Patrick foi lá. Já temos aí um jogador interessante para a gente poder, de repente, vislumbrar uma troca e vislumbrar uma venda importante, já que a gente está com Enzo, Wendel e Nicolas na lateral esquerda. Dificilmente a gente vai ter o retorno do Patrick. Acho que encaminhando a vida do Patrick é assim que funciona a vida, é assim que as coisas são, tá? Queria destacar isso aí. Agora, voltando à realidade de São Paulino. Temos aí um jogo que foi horrível de se ver, tá? Eu, particularmente, achei uma bosta o jogo. O jogo foi fraquíssimo. Tava dando sono. O meu filho mais novo tava lutando contra o sono, porque primeiro tem que a questão do fuso também, são 3 horas para frente, mas não tava um jogo agradável, né? Não tava um jogo atrativo de se ver. O Lucas ontem praticamente não entrou em campo, desapareceu. Quando teve uma chance de frente pro gol, parecia que estava em slow motion, demorou para chutar, e chutou em cima da defesa. É, o time não estava conectado, sabe? Eu acho que depois que fez o primeiro gol, ficou naquela pasmaceira, também não estava dando muito crédito para a Ponte, e a Ponte, do seu lado, obviamente, devia ter lá outras motivações, né? É um time que está lutando agora para ver o elenco para a Série B, já estava rebaixado. Os caras queriam aparecer, sabia que tinha gente assistindo, né? Os caras estão buscando um lugar no espaço. E vou dizer alguma coisa, o tal do Brian Borges, que jogou lá, acho que é esse o nome dele. Cara, ele é lateral direito, mas ele jogou, ele tá jogando já faz algum tempo, ele joga também aberto pela ponta esquerda. Aí muita gente vai falar assim, isso aqui até nem inventa porque a gente já tem o Lucas, já tem o Ferreirinha, já tem o TT, faz essas coisas. Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Jogador interessante, tá? Jogador bem interessante mesmo. O cara tem um vigor físico, corre pra caralho, chuta bem de fora da área, cruza bem, bate bem com as duas pernas. Me impressionou o cara, 29 anos. Deve ser um cara barato. Deve ser um cara bem barato e me impressionou o jogador. Aí gosto é gosto. Eu não estou dizendo que tem que contratar, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas é um jogador interessante para ficar de olho. Não se esqueçam que Lucas Ramon, em 2019, estava no Londrina e quando o aventaram ele vir para o São Paulo, muita gente desdenhou do cara. E vocês estão vendo o que o Lucas Ramon está fazendo no São Paulo nos últimos 3 jogos. O do São Paulo, na época, pegou o Daniel Alves e pegou o Juan Fran e tinha o Igor Vinícius. E vou te falar, no final das contas, era melhor que a gente tivesse pego o Lucas Ramon. Então, assim, eu não desdenho de jogadores como o Danielzinho, o Lucas Ramon. Vocês podem ver aí que jogadores, muitas vezes, sem nome, operários, jogadores humildes, jogadores que não têm mídia, muitas vezes, eles são mais importantes e eles se destacam mais, principalmente no São Paulo, que é muito mais suor e transpiração do que inspiração, que a gente consiga ter essas coisas. Vamos ver como é que vai ficar para frente. Eu gostei muito desse jogador. Não estou dizendo que tem nada com o São Paulo, estou só fazendo um comentário. Do mesmo jeito que, por exemplo, Gabriel Pires, o meia da Portuguesa, também gostei. Achei um jogador interessante. Achei um jogador que pode fazer alguma fumaça. Tem o Maceió da Portuguesa, também jogador decente. Você vê ali que é um jogador interessante. São Paulo chegou até a aventar ele algum tempo atrás. O Campeonato Paulista tem sim bons valores, é só você garimpar ali, você consegue ver nomes interessantes, principalmente para você compor elenco e um time que precisa de mais atletas e que não tem dinheiro para contratar. E vou falar para vocês aqui, tô até pulando aqui um pouco a pauta que eu tinha feito, mas já para antecipar. O Crespo
parece que não se deu por satisfeito com relação às contratações e só com a questão do Cauli. Ele voltou a dizer que o São Paulo está ainda de olho no mercado e que até dia 3 tem possibilidades. O que eu ouvi de gestores do São Paulo? É improvável a chegada de novos jogadores, por conta de dinheiro, porque o São Paulo está gastando dinheiro para colocar renovações na pauta, está deixando o grupo redondinho, tem o Lucas ainda para renovar, tem o Marcos Antônio, que o São Paulo vai gastar uma bala, tem o Lucas, tem o Caleri, tem o Marcos Antônio, o Sabino está aí para confirmar, para ser anunciado, o Luciano, o Negruti, o São Paulo aí tem uma galerinha para fazer um movimento aí de renovação de contrato. Então, ainda tem esses gastos. Mas o Crespo ainda está lá fazendo o papelzinho dele, cobrando e pedindo. O que que o Crespo está fazendo? O São Paulo pode fazer trocas, foi o que eu ouvi ontem. E aí você fala assim, mas aqui tem ou não tem chance de vir? Aí é o ponto que a gente entra nas coisas. Então, ontem à noite, quando eu vi aquela coisa do Crespo, eu mandei uma mensagem no WhatsApp e falei assim, cara, o Crespo está nessa insistência. Eu falei assim, mas e aí, o que que vocês estão passando? O que eu ouvi foi o seguinte, Nanqueta, tem a possibilidade de troca. Tem a possibilidade do São Paulo fazer alguma movimentação de vai um jogador e vem outro, e aí você meio que abre espaço na folha salarial e ao mesmo tempo não pesa, porque você tira um salário, coloca outro e você também não tem dispêndio financeiro nessa movimentação. Então, o São Paulo pode ter alguma novidade, mas não, o São Paulo não está na busca, o São Paulo não está agressivo, vamos chamar assim, não está ativo do jeito que estava na questão da procura do meia, que sempre foi a prioridade máxima. E agora a gente provavelmente vai ter o Cauli para o jogo contra o Red Bull, por exemplo, já pode ser uma arma interessante para você ter um jogador de qualidade técnica conhecida, qualidade técnica que a gente sabe que é um jogador que tem recurso, é um jogador que pode criar e construir e produzir um lance diferente, achar uma bola, dar um chute de fora da área, achar um passe, construir, dar uma luz de criatividade que não dependa exclusivamente de você ter Marcos Antônio, de você ter um lampejo ali do Lucas, alguma coisa do gênero e você depender só do Caleri e do Luciano. Luciano, que nos últimos jogos parece que. O Luciano tem aqueles momentos, né? Parece que quando a gente está desesperado, o Luciano ele assume o prime de é, salvação, assim. Ele aparece no momento em que a gente está totalmente sem luz. E depois que as coisas melhoraram, que a coisa caminhou, que você falava assim, porra, agora o Luciano vai, cara, o Luciano vai deslanchar. O maluco tava lá, o time melhorou, foi fazer as coisas. Eis que o Luciano parece que vira um bagre na hora de fazer os chutes. Os cara, ele tá perdendo gols fáceis, perdeu pênalti. Ontem teve um lance, ele, o goleiro, ele tentou cavar no goleiro, que eu acho que se o goleiro tivesse sentado, o goleiro pegava aquela bola. Honestamente, não consigo entender. Teve um lance também que ele chutou de esquerda, que a bola veio, que o Marcos Antônio fez uma jogadaça e ele chutou mal pra cacete. Enfim, não sei. Não consigo explicar exatamente o que aconteceu com o nosso amigo Luciano e qual a explicação para essas coisas todas. Em compensação, o Caleri parece que voltou ao seu prime. O Caleri chegou a 6 gols no ano. Parece que o bicho chuta, a bola bate no zagueiro e entra. É aquela coisa do futebol que a gente fala da boa fase. O cara, quando tá confiante, tá bem, tá feliz, sabe o que tá fazendo. O bicho chutou ontem uma bola que não tinha nem muita pretensão ali. Puf, a bola desviou, entrou no gol. Foi o segundo gol do São Paulo. Caleri, 6 gols em 2026. Vem sendo importantíssimo. Capitão, voltando de lesão, não se esqueçam, depois de ter ficado 9 meses afastado em 2025. Não é um negócio simples. E a gente está aí na expectativa também do retorno do André Silva, que está cada dia mais próximo do seu retorno. Vai ser também muito importante. O André Silva, que vinha sendo artilheiro em 2025, quando o Caleri também se machucou, é um canhoto, que é uma das coisas que o Crespo gosta de ter, e que dá uma outro tipo de vertente. Tem um jogador que também tem uma presença de área. Funciona bem com o Caleri no time também. Os dois juntos funcionam, dá para os dois atuarem juntos. É um negócio interessante, né, para a gente avaliar. E tem o Rianzinho, que também é outro canhotinho também que a gente pode em breve ver, mas está um passo atrás na recuperação, vai demorar um pouquinho mais. Falando um pouquinho sobre Bobadilla e Ferreirinha, que é os dois jogadores que não atuaram ontem, que estavam fora
do jogo contra a Ponte. O Ferreirinha foi poupado, o pessoal falou assim, pô, mas como que o Ferreirinha tá com sobrecarga se ele não vem jogando tanto? Meu filho, deixa eu contar uma coisa para você. A sobrecarga física, ela não vem só de partidas. Eles treinam em alta intensidade. Quando a gente está falando de esportes de alta performance, a gente está falando de esportes de alta competitividade. O Ferreirinha está tentando buscar e mostrar para o Crespo para tentar ter mais espaço no time, para entrar bem, está tentando treinar. Então, o cara, ele se dedica muito nos treinamentos também para mostrar para o técnico. Estão brigando por vaga, tá todo mundo correndo atrás. O São Paulo tem meninos ali brigando, tem o Luca, tem o TT, tem etc. Então, assim, os caras têm essa. Ontem eu falei, como assim sobrecarga? Sim, sobrecarga, porque o cara tem essa questão física que ele, nos treinamentos, ele também tem um desgaste. No caso do Bobadilha, foi uma pancada que ele sofreu no jogo contra o Grêmio, que ele saiu antes. Ele não tem uma lesão constatada, mas era, sim, era estúpido você levar ele para esse jogo contra a Ponte para forçar o jogador que ainda está em recuperação, exatamente para ele poder se recuperar. E, pelo que eu ouvi, existe a expectativa sim dele já estar disponível para treinar essa semana e jogar contra o Red Bull no jogo decisivo. E a gente viu ontem que, por mais que o Pablo Maia se esforce e tudo, ele não dá a mesma dinâmica que o Bobadilha dá para o time do São Paulo, nem na construção de jogada saindo de trás, muito menos na construção ofensiva do meio de campo para frente. O Bobadilha ele dá mais opções de passe, ele muitas vezes ele consegue ter uma visão de meia quando ele está no setor ofensivo, e isso faz uma diferença grande, porque o Pablo Maia não consegue, muitas vezes ele vinha, ele tentava ameaçar, ou ele tem a coisa do chute, ou ele tem que dar o passe de lado. O Bobadilha já tem uma outra coisa de movimentação e infiltração, e o passe curto, ele já tem outra visão de jogo, diferente do Pablo Maia. O que mais que eu posso destacar aqui? O Crespo valorizou muito a classificação no Paulista, cara, até porque a gente estava, como a gente falou, há 3 rodadas atrás estava sendo discutido a possibilidade de São Paulo é, rebaixar no Campeonato Paulista. Então, você imagina se os caras não vão valorizar o fato de ter classificado em uma posição até razoavelmente decente, apesar de a gente não ter tido sorte na, é, no cruzamento, vamos chamar assim, dos confrontos. E, como eu falei para vocês, a gente chegou a 11 jogos no ano, uma sequência insana. Se para vocês terem uma ideia, como com relação a essas coisas de lesões, a gente não tem lesões dos jogadores. O único jogador realmente lesionado que o São Paulo tem deste ano é o Paulinho, que está fazendo a recuperação, mas o Paulinho machucou na Copa São Paulo, não tem nada a ver com os jogadores profissionais. E os desfalques que nós tivemos para essas partidas não foram propriamente de lesão, foi muito mais por conta de blindagem, de precaução, prevenção. Não é um desfalque. Talvez se esse jogo do São Paulo contra a Ponte fosse um jogo mata-mata, o Bobadilha tivesse feito algum tipo de esforço até para ir para essa partida. O Ferreirinha poderia ter feito coisa. Não valia a pena. Ah, mas o Crespo não botou os titulares? Sim, ele botou os titulares para jogar, mas a gente tinha outras composições. Falando nisso, eu acho até que o Crespo demorou um pouco para trocar ontem no jogo, porque acho que o Lucas estava muito abaixo. Acho que o Luciano estava com o cartão, ele acabou arriscando, o Enzo. Aí depois entrou o Ender, deu mais uma tranquilizada. Acho que o Podia ter trocado o Marcos Antônio antes, por mais que ele segurasse bola, acho que dava para dar uma vitalidade maior ali no meio de campo, para a gente poder colocar, já ter trocado o Caleri um pouco antes. A gente podia já ter feito algumas mexidas ali um pouquinho antes para dar um vigor a mais e até preservar esses jogadores que já estavam se esforçando tanto ao longo desses jogos aí. Beleza? Toma mais um gole de café aqui e a gente continua. Além dos reforços, o Crespo enfocou a questão da estabilidade, que isso contribuiu muito para essa mudança, essa guinada que o clube deu. Já não está mais aquela coisa de política, a questão do salário já foi alinhada com os atletas, o Rafinha chegou, tá dando uma paz para ele, dividiu um pouco essa coisa da pressão em cima do Crespo, o Crespo está mais leve, os resultados começaram a aparecer, isso também melhorou muito. O Crespo chega na mesma sequência que chegou no ano passado
de 6 partidas sem perder, são 5 vitórias e um empate, gente. Não é toda hora que a gente vai viver essa sequência no ano. Volto a repetir, são 16,6% dos jogos do ano já foram, apesar da gente estar em metade de fevereiro. Não vamos, a gente não pode cair na armadilha de achar que, mas o ano só começou. Não dá mais com esse calendário do futebol brasileiro, é impossível. E digo para vocês o seguinte: estava olhando, na mesma momento, estava escrevendo uma matéria sobre a questão da coletiva do Crespo, e eu estava prestando atenção na coletiva do Dorival enquanto ele estava lá falando na Sport TV, estava assistindo depois do jogo a comentários das pessoas, e o Dorival já estava reclamando que ele perdeu 4 ou 5 jogadores por lesão e ele não sabe o que ele vai ter de, como é que eu posso falar para vocês, de atletas disponíveis daqui para frente, uma vez que ele perdeu, por exemplo, o Yuri Alberto, o Bidon, que são jogadores titulares dele. Ele falou que botou o André lá para jogar, que foi até o gol que estava lesionado. Então, assim, ele também vem reclamando muito sobre questões de lesões e perdendo jogadores de forma sucessiva por conta do calendário. O Dorival ainda tem, de uma forma inglória, na quinta, jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e provavelmente ou joga na segunda, que eu acho que os jogos vão ter que ser sábado e domingo do Campeonato Paulista, porque já na outra semana você já tem Campeonato Brasileiro. Então imagina, você está com uma sequência gigantesca de partidas e que se você não dosa, você arrebenta com seus jogadores. Se você for pegar ontem, Flamengo e Botafogo jogaram uma quarta de final de Campeonato Carioca e mesmo sendo um clássico, mesmo sendo um jogo decisivo, os dois times estavam poupando. É um cenário difícil para todas as equipes e que o São Paulo até agora, de forma brilhante, vem conseguindo manter uma regularidade, uma estabilidade da sua equipe. E sem essas lesões, esse desgaste, fiquei surpreso com a declaração do Crespo, confesso, dele estar insistindo com relação aos reforços, o que me parece que possa ter aí alguma visibilidade de alguma coisa nova no São Paulo, mas eu não senti tanta empolgação da parte de dirigentes. Eu acho que o Crespo ainda está reforçando isso, porque também, se ele falar, não, estou tranquilo com o grupo, pode ser que ele passe a mensagem de tipo, tá tudo bem. Ele ainda quer, como eu já fui repetir para vocês algumas vezes, ele quer mais um jogador de meio de campo e queria mais um canhoto para o ataque que fizesse a ponta direita. E muita gente falou assim: mas como assim, Zanqueta? A gente tem o TT e o Luca. O Luca ele joga muito melhor na ponta esquerda e o TT também joga muito mais na ponta esquerda do que na ponta direita. Ponta direita, né? Ponta direita, os últimos que tivemos, que a gente utilizava e jogava, era o Ferreirão, que foi vendido para o Shakhtar, e o Henrique Carmo, que foi para o CSKA. A gente não tem hoje um canhoto de arrasto que jogue por aquele setor e que venha com a perna esquerda fazendo aquela função. Não adianta. Mas o Luca também faz ali. Sim, mas não é a mesma coisa quando você bota um jogador de perna invertida ali para jogar. O Lucas também faz a ponta direita, mas já faz tempo que, principalmente com o Crespo, que não joga ali. E muitas vezes o Crespo quer dar uma amplitude, quer dar uma vertente para o time diferente, quer botar o time mais para frente, quer fazer uma coisa diferenciada ali para poder pesar ali nas costas da marcação adversária. E não tem. É isso que ele quer. Não à toa, o Julian Fernandes e o Kevin Zenon, que foram jogadores que vocês sabem, foram aí buscados, tentados, especulados, e o São Paulo entrou em conversas com os times deles. No final das contas, o Zenon ficou no Boca e o Julian Fernandes acabou indo para o Rosário. É, Eram jogadores canhotos com essa característica que o São Paulo quer de jogadores que vêm de fora para dentro e que podem dar amplitude e mais vertentes ofensivas pelo lado direito do ataque, que o Luca, por mais que se esforce, ele não vai conseguir dar, porque na hora de puxar a bola para dentro, de cortar para dentro, ele não vai ter a mesma desenvoltura. Ele já chegou, inclusive, num jogo contra a Portuguesa, que foi quando o Pedro Ferreira deu uma assistência linda para o Caleri. Ele chegou a colocar o Pedro Ferreira ali, dando meio que até uma improvisada nesse sentido, mas de novo é um improviso. O Pedro Ferreira é mais um meia
propriamente, tanto que ele entrou no lugar do Luciano ontem, que é mais para jogar ali mais centralizado, não tão aberto, do que propriamente jogando como ponta nessa função, para vocês entenderem por que que o Crespo quer isso. E o Crespo elogiou bastante o Rui Costa, ele falou: sim, temos o Macis, temos o Rafinha que chegou, temos aqui o trabalho dos jogadores, mas ele falou: mas o Rui Costa também tem que ser destacado. Interessante, né? Ele falar sobre o trabalho do Rui Costa. E lembro a vocês que teve uma galera, essa galera que gosta sempre de plantar a semente do mal, né, da intriga, da discórdia, que tinha dito no começo do ano que se o Rui Costa ficasse, o Crespo pediria demissão. Então, acho que nada como o tempo e a verdade vir à tona para a gente poder ter os pingos nos is e você saber quem é que está colocando verdade, quem é que está colocando inverdades na realidade aí e dentro do cenário de São Paulo. Eu sempre falo para vocês e faço o alerta sem mencionar X nem Y, fiquem atentos, cuidado com as informações que vocês veem, cuidado com as verdades absolutas, cuidado com o que você vê no Twitter, no Instagram, na internet, em prints e em WhatsApp principalmente, que tem que ser muito bem apurada a informação antes da irresponsabilidade de quem quer o tempo todo. Tem gente que precisa criar um hype, tem gente que não consegue fazer quando a gente está fazendo, curtindo a boa fase, comentando as coisas que estão acontecendo no São Paulo, vendo as mudanças acontecendo institucionalmente, as investigações acontecendo normais, aproveitando como torcedor do momento gostoso que a gente vem vivendo de 6 jogos sem perder, 5 vitórias, um empate, estamos bem no Brasileiro, classificamos no Paulista. Isso não interessa para algumas pessoas. O que interessa é sempre que a chama suba e que o caos seja instaurado. Então, fique atento com relação a isso. E essa fala do Crespo, ela não pode passar batida, porque teve muita gente que colocou que o Crespo sairia, pediria demissão caso o Rui Costa continuasse no São Paulo. E não só o Rui Costa continuou, não só o Crespo continua, como o Crespo exaltou ele numa coletiva de imprensa, mostrando que isso era além da inverdade, era uma invenção completa, simplesmente focando, e você pode não gostar do Rui Costa, falar, não gosto dele, não gosto, eu não quero ele no São Paulo. Agora você não precisa inventaram uma mentira para colocar a situação dessa forma. Beleza? O Caleri desabafou depois do jogo, falando: pois é, ninguém acreditava na gente, meio que foi aquela coisa, o grupo é maravilhoso, esse grupo é muito unido, esse grupo trabalha muito, esse grupo merece. O Caleri capitão, e capitão mesmo, né, com a braçadeira e tudo, num momento muito bom, feliz como ele tá, e é, desabafando quanto a isso, e ninguém acreditava na gente. Então, talvez essa bandeira também entre os jogadores, do tipo, olha, a gente está com o Mazarão aqui no Paulista, ninguém acreditava da gente, todo mundo desdenhou, todo mundo ficou falando besteira, e no final das contas a gente chegou no Paulista e o São Paulo meio que está correndo por fora, até porque o São Paulo não contratou como o Santos, o São Paulo não é queridinho como o Corinthians da mídia e não ganhou como o Corinthians ganhou recentemente, e o Palmeiras que, pô, os caras, a grana e a bala que os caras estão colocando em contratações há 3 anos seguidos e tem os jogadores que têm, midiáticos, etc., e continua contratando, é óbvio que os jogadores sentem e eles exaltam isso, falam, a gente pode fazer diferente e dentro do campo são 11 contra 11. A gente pode fazer diferença e vamos ver daqui para frente como vai acontecer. Beleza? Então a vaga foi muito valorizada pelo Caleri, foi muito valorizada pelo Crespo, que até deu exemplo para botar os titulares. Ele falou assim: o maior público do ano que nós tivemos foi 54 mil pessoas no Morumbi, quando a gente colocou contra o Santos e foi um jogo de Campeonato Paulista, então eu não posso desvalorizar, porque as pessoas valorizaram o campeonato, os torcedores deram valor para ele, a gente não pode desvalorizar. Essa foi a justificativa dele para ir com os titulares no Campeonato Paulista, que agora entra na sua reta final. E ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Para mim, o Campeonato Paulista, volto a repetir, tanto faz como tanto fez neste momento aí. Deixa eu ver se mais alguma coisa faltou aqui da gente comentar, além das coletivas de imprensa. O São Paulo que está aí
deve ter folga entre hoje e amanhã e voltará a trabalhar na quarta-feira. Aí tu volta a trabalhar quarta, quinta e sexta. Ainda não tem definido pela Federação Paulista de Futebol qual é o calendário dos jogos de decisão do Paulistão. A gente provavelmente deve ter um jogo, já que a Portuguesa é mandante e deve mandar o seu jogo. Aí não sei se vai mandar no Canindé, se vai levar o jogo para o Pacaembu, como é que vai fazer essa composição. E aí varia muito disso para poder definir, porque o Novo Horizontino já se sabe jogará no interior contra o Santos, o São Paulo joga em Bragança contra o Red Bull Bragantino, então já são duas partidas que ficarão ausentes da capital naquela coisa de não poder conflitar jogos. Mas eu tenho para mim que provavelmente o Palmeiras deve jogar ou no sábado contra o Capivariano ou no domingo, e aí eles devem inverter colocando Corinthians, caso o Palmeiras jogue. Como o Corinthians joga na quinta, provavelmente o Corinthians deve jogar domingo e o Palmeiras deve jogar sábado. Deve ser essa a subdivisão. E aí o São Paulo deve jogar ou que os horários são 18h30 e 20h30. E aí o São Paulo vai jogar nessa toada aí, em Bragança, nesse o Palmeiras jogar no sábado na capital paulista, que ele tem um mando de campo, o São Paulo pode jogar contra o Red Bull. E se a Portuguesa jogar contra o Corinthians no domingo, que deve ser acabar acontecendo, o São Paulo também pode jogar ali, já que o Novo Horizontino está jogando com o Santos fora. Esses são os confrontos. Para a federação ficou até simples de fazer essa subdivisão, não vai ficar tão complexo de fazer essa montagem. Eu espero que a Federação Paulista de Futebol não invente de botar o São Paulo na segunda contra o Red Bull, porque o São Paulo só vai jogar na quinta contra o Curitiba. Ah, mas daí tem 3 dias de... Eu espero que eles não façam essa merda, que eles coloquem os jogos no final de semana, até porque a gente vai ter uma semana de descanso para a gente não ficar funilando, até porque a gente tem que ter descanso também para poder fazer uma viagem para Curitiba, para depois pegar o time do Curitiba, que também vai jogar no final de semana um jogo de mata-mata contra o Operário, empatou fora de casa o primeiro jogo 2-2. Operário que é o time do nosso glorioso Bosquilha e do Pablo, que foi a maior contratação da história do São Paulo e se transferiu para o time do Operário, que foi campeão paranaense ano passado, surpreendendo aí. O Curitiba também tem um jogo de mata-mata importante no final de semana, mas eu prefiro jogar sábado, se for sábado, melhor ainda, porque daí a gente tem mais tempo de descanso para poder focar no Campeonato Brasileiro, pensar na nossa energia máxima, no que mais importa no ano. Eu não vou cansar de repetir. Se for avançar no Campeonato Paulista, beleza, mas, cara, para mim, na minha visão, no meu entendimento, o São Paulo tem que focar ainda no Campeonato Brasileiro, principalmente porque se ganha no Curitiba, pontua bem contra o Curitiba e vai bem contra a Chape depois em casa, a gente, aí sim, com 5 jogos efetivamente, a gente poderia falar, porra, estamos muito bem no início de campeonato e sabemos o quanto isso é importante e valioso para o restante da competição, que vai ter uma complexidade gigante, não se esqueçam disso, por conta da pausa e da janela, que terá muitos investimentos, porque os clubes vão estar com muitos jogos de brasileiro e vão entrar em nível pânico, desespero de contratar muito. E a gente vai ter que vender jogadores e não tem grana para contratar. Beleza? Ótima segunda-feira de carnaval para vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos novamente para falar de São Paulo. Fiquem com Deus, aproveitem esse dia de carnaval, trabalhando ou não, essa tranquilidade, principalmente o bom momento de São Paulo. Não deixe notícias ruins ou situações complexas ou notícias ruins contaminarem um grande momento de São Paulo. Enquanto isso, a gente observa aí para ver se tem alguma movimentação realmente de janela e se alguma novidade vem pela frente. Tamo junto, fiquem com Deus, amo São Paulo e fui!